está começando agora o episódio de número 21 do podcast Faça Parte do Futuro da nossa primeira temporada. E, como eu já falei aqui, eu gosto de receber, de chamar as pessoas que eu gosto e que admiro muito para poder participar. Então, hoje não podia ser diferente. Meu amigo Alessandro Lessa, um amigo muito especial, muito querido. É um prazer ter você aqui hoje para conversar com a gente e para falar de um tema que você entende tanto, né? Cidades do futuro. Seja bem-vindo, Lessa. Valeu, Debian. Alegria minha receber o convite, né? Conversar é sempre muito bom e conversar com gente bacana e interessante é melhor ainda. E sabendo que essa conversa, de alguma forma, pode impactar outras pessoas, aí é um deleite, né? Não é? Não é? E uma alegria bacana também pelo fato de você tá fazendo seu 21º episódio. 21º, né? Cara. Maior idade. Sinta-se maior de idade comigo aqui. Maior idade. Então é uma alegria. Vou participar desse baile com você aí. Vou te apresentar para quem não te conhece, mas depois você se apresenta formalmente. O Lessa, para mim, é uma referência aí na área do urbanismo, né? Eu converso com ele já há bastante tempo sobre isso. Acaba que as conversas nunca param só no urbanismo, né? Do urbanismo a gente acaba conectando outros temas. O Lessa é um cara que tem uma cultura muito grande, então é muito rico sempre conversar com ele. Mas, para mim, ele é uma referência nesse assunto. O Lessa também é professor, né? Então está sempre envolvido nessa dinâmica aí de ajudar os jovens talentos a se prosperarem ou a se conectarem com coisas novas. A gente tem em comum uma paixão, Londres. Eu, do ponto de vista cultural, né, musical e cultural, acho Londres incrível. Acho tudo lá muito, muito demais. O Lessa, acho que além de ter essa relação também com a cultura, é um cara que tem uma relação de trabalho com a Inglaterra, com Londres, enfim, ele faz muita coisa por lá, então a gente vira e mexe, está compartilhando alguma coisa sobre a turma de lá, né, Lessa? Agora, eu queria que você se apresentasse formalmente, eu fiz só uma introdução, mas eu queria que agora você ficasse à vontade para se apresentar aí. Eu acho que você foi além daquilo que eu diria, muito além, né? Eu sou um arquiteto, né, urbanista de formação, desde a graduação, né, até agora, mês passado eu terminei o doutorado, e toda essa formação voltada para a questão das cidades, né, do desenvolvimento urbano, do planejamento urbano. Então tem uma trajetória nessa área. Trajetória, inclusive, essa que me fez aproximar de Londres, aí que você tocou no assunto, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em Liverpool com uma grande amiga que depois foi estudar em Oxford, fez o doutorado lá, e lá conheceu pessoas ligadas à questão do desenho urbano, me apresentou essas pessoas e aí estabeleceu uma parceria com elas. E nos últimos 6 anos, né, de 2014 a 2019, nós fizemos diversos cursos a respeito de desenho urbano, levando alunos daqui, profissionais, arquitetos, engenheiros, para conhecer da disciplina e conhecer a cidade ao mesmo tempo, né? Uma perspectiva muito diferente conhecer a cidade de Londres. Então é isso, né? Minha trajetória é essa, não tem muita novidade, não. Essa perspectiva de troca que eu acho muito enriquecedora, né? É o que a gente tenta fazer também com as iniciativas que a gente tem aqui, né? A própria Singularity, né? Eu, pelo menos, me esforço muito para tentar conectar o capítulo aqui com outros capítulos ou com outras realidades de outros lugares do mundo. Eu acho que essa troca é importante. A gente já falou muito disso aqui, a importância que tem a diversidade, não só para a inovação, mas até para o enriquecimento humano, né? Acho que a gente, se possível, acho que a gente deveria estimular isso mais e te parabenizo pela essa iniciativa que você já mantém há tanto tempo. Acho que isso é muito válido. Ô, Lessa, mas falando de Smart Cities. Smart Cities, cara, é um tema que entrou na minha vida aí nos últimos anos. Eu tive a oportunidade já de participar do desenho de alguns projetos, né? Aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, junto com o meu amigo Rodrigo Carneiro, mas também tive a oportunidade de participar de outros desenhos aí
junto com um grupo de portugueses que estão enveredando muitos projetos lá fora e também tiveram algumas iniciativas aqui. E tudo do que eu pude perceber desse assunto de Smart Cities e que eu vejo como dificuldade, oportunidade, de novo está relacionado com o fator humano, né? A gente às vezes fala muito sobre a questão tecnológica, né? Sobre a questão dos sensores e o que pode ser feito do ponto de vista tecnológico, mas eu acho que tem um pilar aí de pelo menos 3 coisas que a gente devia se atentar antes de fato começar a discutir sobre essa questão da Smart Cities. Eu vejo hoje tem muita cidade, ou tem muita gente ansiosa para que isso chegue logo no seu município, né? Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, mas eu acho que a gente tem um caminho aí para trilhar primeiro, né? Se eu tivesse que estabelecer esses 3 pilares, eu acho que o primeiro tem a ver com essa questão da infraestrutura, né? Aí eu estou falando não só da infraestrutura tecnológica, mas essa infraestrutura que você está tão relacionado, que é a questão urbanística, né? A gente hoje não tem, principalmente no Brasil, e eu acho que até lá fora mesmo, a gente ainda tem muito que avançar do ponto de vista urbanístico para receber essas Smart Cities, né? Não é só colocar câmera no poste ou colocar sensor nas lixeiras que a coisa vai estar funcionando e vai estar plena. Eu acho que o segundo tem a ver com essa questão da consciência, né? De novo, a Smart City só funciona e ela existe para atender o ser humano, para atender o cidadão. Então, o ser humano precisa se conscientizar de como usar melhor essa cidade, de como é que fica a relação dele com toda essa tecnologia que vai estar a dispor dele no dia a dia, na operação das suas coisas. E, por último, uma coisa que eu falo aqui o tempo todo, a questão do propósito, né? Eu acho que a cidade, as Smart Cities, vão dar uma capacidade muito grande das pessoas atuarem em prol dos seus propósitos. Por que eu falo isso, né? Aí eu queria te ouvir depois. Muito mais do que tratar de segurança ou tratar de otimização de tráfego e essas coisas, eu acho que a grande questão, ou o grande paradigma que as Smart Cities podem tratar é a questão do uso de dados, né? É essa questão de democratizar o acesso da população aos dados. Nesses projetos que a gente estava trabalhando, né, uma das coisas que a gente mais se propunha a conversar ou a desenhar era justamente criar um grande centro de dados onde a gente pudesse coletar todas essas informações que vêm desses sensores, o que podem vir desses sensores, para trabalhar a informação em prol da sociedade, em prol da comunidade, para que as empresas que convivem dentro desse perímetro, convivem dentro dessa cidade, tenham essas informações para orquestrar melhor as suas operações, mas também o cidadão, para que o cidadão tenha condição de entender melhor como o seu município funciona, como a sua cidade funciona, mas para que ele também tenha a capacidade de gerar negócios, né? São muitas informações que existem dentro de uma cidade e que podem gerar oportunidades de novos negócios ou de novas dinâmicas dentro do município e dentro de outros municípios, né? Porque um município pode se conectar no outro, né? Então, eu acho que a discussão de Smart Cities vai muito além de uma automatização. Eu acho que vai, de novo, ao encontro da potencialização do ser humano. O que você acha, cara? Eu acho que você está corretíssimo, né? A gente, antes de você começar essa explanação que você fez aqui agora, você falou algo que é fundamental, né? Não existe cidade inteligente se não houver compartilhamento de informação. Né? E compartilhar significa você ter pessoas imbuídas disso, né? Voltadas para isso, preocupadas com isso. Né? A simples tecnologia sozinha, ela não é capaz de resolver problema algum. Não. Né? E, ao mesmo tempo, ela não é capaz sozinha de absorver todas as informações e todos os dados. Quem alimenta, ou quem pode, ou quem deve alimentar essas cidades inteligentes, né, são as pessoas. Né? São as pessoas que alimentam essa tecnologia, né, essa nuvem de informações que, quando são alimentadas pelas pessoas, elas fazem sentido, né? Porque as pessoas elas vão disponibilizar, mostrar, solicitar aquilo que é importante para elas. Sim, não adianta nada você ter
uma solução num bairro de coleta inteligente de lixo, né, se a pessoa não sai da casa dela, leva o lixo, né, não está disposta a separar, né? Quer dizer, tem uma parte desse processo todo que que sem ela a coisa não funciona, que é o engajamento das pessoas. Né? Que eu acho que é o grande pilar do digital, né? O digital só funciona se tiver engajamento, né? A base de toda a plataforma digital é o engajamento, né? Não adianta nada você ter uma solução maravilhosa, né, para qualquer situação que seja, se essa situação não for importante para as pessoas, o que você vai fazer com aquilo? Nada. Sim. Não é? Então, é importante que as pessoas ajudem a construir o processo, né? Elas sejam centrais no processo. É porque isso, na verdade, é que gera o engajamento, né? Na hora que você claro. Consegue trazer as pessoas você consegue, de fato, criar uma solução que seja baseada no Human-Centered Design, né? O humano ali no centro, aí, na verdade, que você consegue gerar toda essa questão do engajamento. Eu não sei se eu comentei... Isso tem a ver com o planejamento urbano, né? Sim, o planejamento urbano, ele só faz sentido se ele for construído em conjunto com as pessoas, né? Então, se ele não for feito de forma coletiva, ele nada mais vai ser do que uma letra morta numa gaveta qualquer de um burocrata qualquer, né? Imagina a hora que você começa a coletar informação e trocar isso com o cidadão começar a trocar, de fato, a via de uma construção, né? A pavimentar, de fato, uma construção que seja funcional para a vida dele, né? Claro, se ele tiver consciência daquilo que está em jogo, né? E se ele tiver conhecimento, capacidade de influenciar naquilo, a solução está dada. Agora, se ele é apartado do processo, aquele processo pouco sentido vai fazer, né? Mesmo porque se der errado, não vai ter ninguém para cobrar. Né? Porque se as pessoas não estão envolvidas, elas não estão... se elas não estão envolvidas na construção, elas não estão envolvidas na manutenção daquilo, né? Elas não têm uma... E é isso que é o importante. Aí, fatalmente, você vai ter um investimento muito alto do ponto de vista da tecnologia, mas você vai ter um baixo retorno de engajamento. Então, a chance de que as Smart Cities sejam vivas e, de fato, elas funcionem é muito baixo. Assim como é com qualquer tecnologia, com qualquer projeto tecnológico que você for implementar, né? dentro de uma cidade, enfim. O engajamento passa a ser, acho que, a chave para muita coisa. Eu não sei se eu comentei com você. Mesmo porque é ele que constrói, né, Debian? É ele que constrói, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Quer dizer, você tem a solução tecnológica, né, o avanço da tecnologia que a gente tem hoje, né, no ponto que a gente está hoje, resolveria muitas das questões que estão aí colocadas como problemáticas para a gente. A gente não tem dúvida disso, né? Mas a questão ela não é o desenvolvimento tecnológico somente, né? A questão é essa ferramenta, né? Porque isso é uma ferramenta. Sim. Essa ferramenta ela é possível de ser utilizada e transformar a vida das pessoas? A pergunta que faz é essa. Se a gente visse as redes sociais, né, por exemplo, né, as pessoas aí completamente engajadas, né, em Twitter, Facebook, Instagram e outras, né, redes aí que estão, existem, estão disponíveis, né, se as pessoas tivessem a mesma energia que elas têm, né, o mesmo tempo, a mesma energia, a mesma disposição que elas têm para interagir nesse ambiente, se elas tivessem isso voltado para a gestão da cidade delas, nossa senhora, né? Mas eu acho que isso vai muito da forma como você concebe o seu projeto, né? Hoje você tem possibilidade, sim, de trazer essa realidade, que são as redes sociais, para dentro de uma dinâmica de uma cidade inteligente, né? Eu acho que vai muito de como você vai pensar esse projeto e como você vai trabalhar justamente o engajamento desse cidadão, né? As redes sociais hoje já fazem parte da vida, né? Da nossa vida. Então, pensar em como agregar e como construir isso, eu acho que também faz parte, né? Tirando todos os problemas que as redes sociais nos trazem também, né, Lécio?
O grande problema nessa questão da gestão da cidade é que tem um ponto, né, em que ele pode caminhar ou não, que é o poder público, né? Sim. Então, quer dizer, qual que é a capacidade que o poder público tem de dar resposta àquelas questões que são colocadas pela pessoa? Tem um aplicativo muito bacana que chama Colab, e ele é um aplicativo de envolvimento, é uma rede, né, que funciona como se fosse uma ouvidoria municipal. Então, as pessoas entram ali, falam o município onde elas moram, onde elas vivem, onde elas trabalham, e elas apontam questões relacionadas a esse município, né? E isso, se o poder público municipal fizer parte da rede, aquelas questões elas vão bater lá e pode ser que tenham respostas, né? Ou não. Agora, essa dependência, né, do fazer, né, do Estado, ela muitas vezes ela é frustrante, né? Porque tem situações que o Estado não vai conseguir responder a elas, né? E muitas vezes as pessoas, de forma colaborativa, poderiam, né, ajudar a resolver questões pequenas, né? Eu acho, na verdade, limpeza urbana, segurança. Eu acho, na verdade, que podem, né? A gente fala muito de cidade inteligente e se prende muito na questão de sensorizar, né, a cidade, mas essa forma de atuação engajada e sensibilizada, usando a tecnologia dentro do que é possível, também não deixa de ser um gatilho para o início de uma cidade inteligente, né? Se as pessoas conseguirem se orquestrar e se organizar a fim de usarem a tecnologia para o melhor convívio, para o melhor uso da cidade, eu acho que também não deixa de ser um primeiro passo do exercício. Sem dúvida nenhuma, o investimento público acaba sendo um dificultador para que as coisas avancem numa proporção maior, né? Dependendo da escala, né? Dependendo da escala. Pequenininhas, né? Que elas podem ser feitas nas cidades, elas são tão pequenas que são muitas e que geram um impacto grande na vida da gente, né? Que se as pessoas, de forma colaborativa, resolverem, né, vai ter um resultado enorme. Agora, se você joga todos esses pequenos problemas para um único ente resolver, que no caso é o Estado, né, muitas vezes ele não dá conta, né? Isso aí eu acho que é errado, né, cara? A gente tem que viver aqui, provocar um espírito colaborativo, né? Eu acho que se um bairro, se uma rua, ou se mais de um bairro cria uma solução e aquela coisa começa a funcionar, não tem por que não levar isso pro seu município, pro Estado, não sei, conversar e falar, ó, gente, está aqui, está funcionando, como a gente pode fazer esse movimento crescer dentro da cidade, como é que a gente faz para ganhar força. Eu acho que a gente precisa hoje parar um pouco de enxergar o Estado como um inimigo, né? E tentar, assim, construir pontos de ligação, um elo de ligação. Eu sei que muitas vezes a gente fica puto porque paga muito imposto e não tem tanto retorno, enfim, eu acho que a gente tem que manter esse pitch da cobrança, né? Acho que a gente tem que se manter antenado com isso, mas, de toda forma, a gente também tem que buscar vias de integração e vias que consigam pavimentar um melhor ciclo de vida para a gente, né? E não dá para esquecer o poder público nessa relação, né? As prefeituras, o Estado e o governo federal, assim, em todos os aspectos, em todos os seus fóruns, eles precisam participar dessa discussão, né? E eu acho que muito além de apontar o dedo ou de colocar culpado, a gente precisa, de fato, começar a construir um ambiente profícuo de colaboração. Se eu aqui, junto com mais algumas pessoas, eu consigo montar uma iniciativa, por que não tentar promover isso dentro de uma escala, de uma esfera pública ou de uma esfera que tenha talvez uma abrangência maior? Eu acho que isso aí vai um pouco da mudança de mentalidade que a gente precisa começar a estabelecer, você não acha, não? Claro. A gente, eu como arquiteto, né, a gente tem uma instituição que nos representa nacionalmente, aí, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. E o IAB ele tem sede em todos os estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais. Eu fui vice-presidente do IAB em Minas em 2004 e 2005. Mas nos anos 90, o IAB criou um prêmio que era simplesmente sensacional, que era o Prêmio de Gentileza Urbana.
que era uma premiação que o Instituto de Arquitetos dava para aquelas pessoas, né, cidadãos, que de alguma forma desenvolviam ações que ajudavam a transformar a vida das pessoas na cidade, que eram gentilezas urbanas, né? Então isso perdurou anos, né? Ultimamente o IAB não tem feito isso mais, uma pena. Mas a gente trouxe esse prêmio, a gente mora em Betim, então a gente trouxe esse prêmio para Betim, a gente realizou ele aqui em 1999, 2000, e quando eu morei em Liverpool, nós fizemos uma parceria com o IAB e realizamos o prêmio em Liverpool, né? E assim, é impressionante como aquilo gerava uma vibe bacana, né, na cidade, assim, você mostrar para as pessoas que naquele lugar onde elas moram tem um ou outro indivíduo, né, que fazem ações que transformam a vida das pessoas. Agora imagina, quer dizer, você tem um indivíduo que faz isso, né? Naquela época você não tinha as possibilidades de tecnologia que você tem nos dias de hoje. Sim. Né? Imagina a atuação em grupo, né, de pessoas voltadas para o mesmo objetivo, para a construção de soluções possíveis, né, para atuar no cotidiano das pessoas e que transforma a vida das pessoas. Né? Isso é mais do que viável nos dias de hoje, né? Mas a gente, infelizmente, não faz. Esse Colab que eu falei, que é essa plataforma de interação, né, das pessoas com o município, ele só funciona na cobrança. Isso é outro erro, né? Ele não apresenta, não tem ali, né, naquele aplicativo, uma possibilidade de você parabenizar o município por ações que têm sido feitas, ou de você apresentar sugestões, né, de alternativas para melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que falta muito isso. A gente tem muito lance da cobrança também e pouco o da demonstração de que é possível fazer e que esse fazer, pequeno que seja, muda a vida das pessoas. Um caso simples, tá bom? Ponto de lixo na cidade. Tem lugares da cidade que eu não sei por que de repente vira um ponto de lixo. Todo mundo começa a jogar lixo ali, né? Um sujeito joga um saco de lixo, depois na outra semana não é mais o sujeito, são 2, aí depois são 3, depois o bairro inteiro está jogando lixo. Esse é o famoso condicionamento que a gente tanto fala aqui. As pessoas vão fazendo, vão repetindo, vão seguindo e vão fazer. Isso é muito errado. E é algo terrível, né? Sim. Que seria muito possível de ser resolvido. Transforma para pior um lugar, né? Nós estamos falando de lixo, mas isso serve para descarte de entulho, de construção civil, né? Para tudo quanto há. São questões simples que, se as pessoas estão envolvidas, né, e as pessoas se articulam para acabar com aquilo acaba. Plantio coletivo de árvore, né? Tem uma pancada de coisas que você pode fazer. Alerta em relação à segurança pública, né? Ponto em que você tem um tipo de problema recorrente. É o que vem na minha cabeça, o que você está dizendo, é o que vem sempre na minha cabeça, né? Uma cidade inteligente é formada de pessoas inteligentes, entendeu? E muitas vezes, para se ter pessoas inteligentes, fugir um pouco desse condicionamento. As pessoas, o ser humano é assim, né? A gente entra no cotidiano, entra no automático e a gente acaba repetindo coisas que não são tão boas. Mas a gente também aprende a repetir coisas que são boas, né? Então a gente precisa criar esse mood. Eu acho que a cobrança ela é necessária sim, mas ela não pode ser um motor de transformação de qualquer coisa que a gente for fazer, entendeu? Ninguém gosta de ser cobrado, né? Eu acho que, evidentemente, algumas cobranças elas precisam ser feitas, mas o mood principal tem que ser outro, né? A forma de relação tem que ser outra. Eu não sei se eu comentei com você, eu estou fazendo agora uma outra pós de ethical hacking. Né? A gente fala muito sobre essa questão do hacking positivo, né? do hacking com ética, né? Do bem. E um dos temas que a gente fala muito no curso, e uma preocupação muito que a gente tem, é sobre a questão do hackeamento dentro do universo das Smart Cities, né? Porque você imagina,
Na hora que você tem uma cidade toda conectada, onde você está acessando muitas vezes o serviço através do seu celular, você passa a ser um ponto vulnerável para aquele ecossistema inteiro. E o contrário também, né? Uma falha dentro do sistema pode vir para dentro da sua vida, né? Então, eu falei que um dos pontos aqui era a questão importante dessa virada para uma cidade inteligente era a questão da consciência, e muito dessa questão da consciência também diz respeito a como a gente lida com a tecnologia e como a gente ainda vai lidar com a tecnologia, né? 5G chegando aí, eu acho que de fato aí a gente vai ter uma mudança, um propulsor muito grande para essa questão dos sensores na cidade. Eu acho que essa parte de infra deve ganhar uma outra dinâmica, e eu acho que fatalmente a questão do urbanismo vai precisar ser chamada, né? Não vai ter como você implantar só a tecnologia sem rever questões tão básicas da cidade, né? Urbanísticas vão ser necessárias, vão ser revistas, mas também a forma... ajudar a gerir as cidades, né? Administrar as cidades, né? Mas a forma como a gente vai interagir com essa tecnologia vai nos demandar mais cuidado, para a gente não expor as nossas cidades, né? O nosso município, mas para a gente também não ser exposto. Eu não vejo quase ninguém falando sobre isso, mas essa é uma temática que eu acho que na hora que a gente tiver começar a ganhar um pouco mais de visibilidade, as pessoas começarem a entender um pouco mais o impacto dessa dinâmica, eu acho que isso vai começar a ganhar um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de pauta, e é claro, isso vai demandar mais conhecimento, mais profissionais que consigam entender e que consigam lidar com esse quesito aí, não só do ponto de vista da sua segurança, mas da segurança de uma cidade ou de um ambiente muito maior, né? Outra coisa que eu ia falar com você é que eu morei em São Paulo e eu era um adepto do transporte alternativo lá, né? Eu usava bicicleta, porque eu morava no Brooklyn e trabalhava no Itaim, então eu tinha uma ciclofaixa que saía da porta da minha casa até a porta do meu escritório. Então, não usava carro lá, não usava mesmo. Eu usava a bicicleta todo dia para trabalhar. Aí depois eu parti para um patinete, usava o patinete para me locomover. Cara, eu era feliz da vida, te juro que eu era feliz da vida. Vim para cá, voltei para Minas, com meu patinete debaixo do braço, e eu vi que não dava, meu patinete já não aguentava o rojão aqui, porque São Paulo, principalmente na região onde eu estava, era muito plano, era muito fácil locomover com aquele equipamento. Aqui o meu patinete não consegui fazer verão nem dentro do condomínio onde eu moro, não conseguia subir nem na minha rua. Mudei para uma motinha mais potente e eu hoje já trabalho com essa motinha elétrica para cima e para baixo. Então, quem me vê na rua ou me vê com meus carros velhos ou me vê com a minha motinha elétrica. Mas nós temos um desafio, que eu estou falando disso tudo, porque nós temos um desafio no Brasil, quando a gente fala de transporte alternativo, que é essa questão de relevo, essa questão, né, de como tratar essa questão do transporte público numa cidade, por exemplo, Belo Horizonte, que ela é rampada, né? Ela é cheia de rampa, né? E outro dia eu estava conversando com meu pai ficou super espantado, que ele viu uma notícia que existe uma conversação na Europa de que os carros a combustão, eles estão perto do fim, né? Então, né, na hora que você pega para poder estudar, na França, por exemplo, já tem uma onda, já tem discussões muito fortes de que até 2030 eles querem ter só carros elétricos rodando pelo menos no centro das cidades, né? E até 2040 eles querem banir os carros a combustão, né? Não sei se todo mundo vai ter propriamente um carro, mas as pessoas vão poder ter as bicicletas elétricas, vão ter, né, as motinhos elétricas, como eu tenho, enfim, outros transportes vão surgindo. Em São Paulo você vê de tudo. Tem gente se locomovendo numa roda só que é elétrica lá, e o cara vai e volta para tudo quanto é lugar. Mas em cidades onde a gente tem essa dificuldade de relevo, como a gente tem aqui, a gente tem um desafio maior ainda de pensar em como comportar esse tipo de revolução, né? Como é que você vê isso, cara? Essa questão do relevo, ela é crucial na questão do transporte, principalmente quando a gente pensa no transporte alternativo ou no transporte baseado na sua energia, na sua força, né? Tanto ciclismo, tanto a bicicleta, quanto a caminhada, né? O pedestre. E ele fica muito prejudicado devido à situação que a gente tem de topografias, né? Mas vamos pegar um caso aqui, que eu acho que ele é
eu acho que é bacana da gente pensar, né? Vamos pegar a cidade onde você mora. Você mora em Betim, né? Sei. Betim, ela tem uma ocupação que é uma ocupação linear, paralela a uma BR, que é a BR-381, que liga Belo Horizonte a São Paulo, outras cidades para lá e para cá, mas assim, né? E essa ocupação linear, ela foi se dando também no vale de um rio que corta a cidade de leste a oeste, que é o rio Riacho das Areias, que sai lá da Fiat e chega aqui no centro da cidade, né? Então são em torno de 12 quilômetros de uma topografia completamente plana, né? E se você pensasse no deslocamento das pessoas, nos grandes deslocamentos, esses grandes deslocamentos, eles perfeitamente podem ser feitos com transporte alternativo, né? E essa situação de Betim, ela não é muito diferente das outras cidades, pega São Paulo, né? Você tem os grandes vales lá, dos rios que cortam a cidade, que você faz conexões regionais, as pessoas saem de um lugar para outra cidade, no plano. Agora, qual que é o problema? O problema é que essa realidade topográfica, né, ela foi utilizada pela infraestrutura urbana para a construção de grandes corredores, né, de transporte e baseados quase exclusivamente no transporte individual. Então, abarrotadas de carro, né? Se você quer pegar uma motinha elétrica sua, colocar lá na Marginal Tietê, é difícil sobreviver. Aqui eu já passo um aperto danado, os caminhões passam tirando tudo de mim. Não é? Então, eu acho que é essa mentalidade que falta, né? Quer dizer, como que a gente pode adequar, né, a infraestrutura que a gente tem e a topografia que a gente tem a essas novas necessidades e possibilidades? Era isso que eu queria ouvir de você, porque eu acho que isso não pode ser um limitador, entendeu? A gente consegue fazer um uso misto. O cara pode andar um trecho. O cara pode andar um trecho com o equipamento dele ali, e depois ter um apoio e voltar. Soluções existem, né? Eu acho que o que a gente quer é uma mente aberta e uma vontade de fazer a coisa acontecer, né? Aí vocês falam, Belo Horizonte não rola, isso não funciona porque é só morro. Cara, isso para mim é papo furado. E soluções existem. Eu fico feliz de escutar isso de você, que é o especialista. Agora você vê, a grande questão do transporte coletivo, né, a grande questão da mobilidade das pessoas na cidade, né, é que ainda é pensada e voltada muito para o automóvel particular. Sim, né? sim. Você vê qual que é o percentual, né, dos recursos investidos na infraestrutura para o automóvel, né, dentro de todo o investimento feito em infraestrutura urbana para a mobilidade. Tá? Vê quanto que é investido naquilo que é para as pessoas que têm carro e quanto que é investido naquilo para as pessoas que usam o transporte coletivo. Né? O número de pessoas que usam o transporte coletivo é infinitamente maior do que o número de pessoas que usam o transporte individual. Né? E o investimento que é feito no transporte coletivo, voltado para o transporte coletivo, é infinitamente menor do que o investimento que é feito para o transporte individual. Então, a nossa lógica, ela é reversa. E enquanto a lógica for essa, não adianta, não vai ter boa vontade, mente aberta para resolver a situação, né? Você vê aí, você falou da França, né, da Europa, com seu pai assustado, né? Eu tive em Amsterdã, tem 2 anos, em 2019, 80% da frota de táxis, né, já são elétricos. Né? E a informação que eu tive lá é que até 2023, 100%. Transporte a combustão está acabando, né? Esse combustível aí não tem vida longa, né? Isso está mudando. E que vai gerar uma outra ruptura e que depois nós vamos arrumar um outro podcast para poder falar aqui, né? O petróleo como um grande indexador de tudo, você imagina a ruptura que isso não vai gerar, né?
Tem um cara que foi presidente do BNDES, Carlos Lessa. Ele falava o seguinte: é uma idiotice. Seu parente não, né? Não. Não. É uma idiotice você pensar o uso do petróleo, né, para combustível fóssil. Né? O valor do petróleo nas mais diversas áreas é infinitamente maior do que o valor para servir de combustível para a gente aí, né? Então, eu acho que... Caiu aí? Não. Eu acho que, na verdade, nós estamos perdendo oportunidade, né? Nós estamos perdendo oportunidade. Pois é, aí nós estamos chegando aqui no fim, Lessa, mas para concluir, já cruzando aqui, né? Você já falou um negócio aí que eu acho que é fundamental, e é a mensagem que a gente tenta passar aqui o tempo todo, né? Você falou das pessoas limitarem o pensamento, o uso de uma certa coisa, com foco numa coisa só, sendo que ela pode ser usada para outros fins, para outros objetivos, né? Esse talvez seja, na minha visão, o grande paradigma que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, e principalmente os nossos filhos, nós que temos filhos pequenos ainda, novos, né? A gente vai ter que aprender a pensar diferente, né? Aquela frase que agora está virando moda, mas ela é mais do que a verdade, né? Essa questão do desaprender, aprender e reaprender, né? A gente vai ter que fazer muito isso, muita coisa que a gente viveu até agora e que fazia sentido, provavelmente não vai fazer mais. E muitas vezes, na hora que a gente descobrir isso, a gente vai ter um exercício, um trabalho ainda de convencer, ou pelo menos de conversar com outras pessoas de que essa proposição nova faz sentido, é aplicável, ela pode ser escalável, né? Então, eu acho que o desafio hoje do profissional do futuro é, primeiro, desarmar de certos preconceitos ou de certos arquétipos que a gente viveu a vida inteira, para começar a empreender novas formas de pensamento, né? Eliminar um pouco essa forma de pensar linearmente para pensar de uma maneira não linear, de uma maneira que a gente fala aqui, né? De uma maneira exponencial, né? Aí, pegando carona nisso, para a gente ir concluindo aqui, eu queria que você desse sua opinião. O que um profissional do futuro, né? O cara que está começando agora, porque o futuro já começou, já estamos no século XXI, o que esse cara tem que ter aí para poder conseguir enveredar um bom caminho, né? Para esse cara conseguir ser feliz na sua vida pessoal e profissional, né? O que você imagina? Eu acredito que não ter regras prontas estabelecidas, né? Acho que as pessoas elas têm que estar abertas às novidades. E as novidades, elas são constantes, elas não param um minuto, né? Aquela história de que eu fiz assim a vida inteira, né? E não tem como ser diferente disso, né? Eu fiz assim a vida inteira e deu certo, então eu vou continuar fazendo. Isso não tem espaço no mundo em que a gente vive, né? Eu me considero um cara relativamente novo, entendeu? Estou nos meus 40 ainda, né? 49. Eu me formei arquiteto em 1996. Então eu tenho aí vou fazer 25 anos de formado. A minha turma na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais foi a última turma que os projetos de graduação, eles ainda foram feitos à mão, no nanquim. Né? Na minha turma, foi a primeira vez que 3 dos trabalhos de graduação foram apresentados em AutoCAD. Então, o tempo de 1996 para cá é muito curto. Sim. São 24 anos, 25 anos, né? E o que mudou nesses 25 anos? Né? É absurdo. É absurdo as mudanças que ocorreram, né? Agora, houve um desenvolvimento grande até agora, tecnológico, né, que permitiu uma série de mudanças. Essa evolução, né, ela tem alguma dica de que isso vai parar? Eu acho que não. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que não.
Muito antes, pelo contrário, só vai ser intensificado. Então, se as pessoas não se preocuparem, né, ou não se ocuparem, né, em acompanhar e abrirem, né, suas cabeças, né, para todas as possibilidades. Eu acho que até o primeiro passo, muito antes de aprender coisa nova, o cara precisa abrir a caixa abrir a mentalidade, abrir a caixa de ferramentas, tá pronto para receber o que é novo. Porque senão você está aprendendo roboticamente, né? Você está aprendendo roboticamente a usar uma ferramenta, você não está aprendendo a usá-la de fato. Inclusive atuar de forma diferente da forma como atuava no passado, né? Muitos profissionais, por exemplo, na arquitetura, que atuavam de forma muito individual, né? Essa possibilidade de uma atuação colaborativa, ela é muito maior nos dias de hoje, né? E te permite atuar em todos os lugares do globo, né? Isso não é lindo? Você tinha uma atuação num município, né? Essa atuação que você tinha no município, você pode exponencialmente levá-la para todos os municípios. Isso não é lindo, cara? Se você tiver uma capacidade, né? Primeiro, de uso de ferramentas tecnológicas. Segundo, de criação de redes, né? Redes de relacionamento. E você pode, né, navegar em mares nunca antes navegados por você mesmo. O céu é o limite. Ô, Lessa, exatamente isso. Cara, obrigado por você ter participado aqui com a gente. Obrigado por você ter topado conversar aqui um pouquinho sobre essas novas perspectivas, sobre esse assunto que eu acho tão legal, essa história de Smart Cities e como é que essa relação com a gente, né, com o ser humano, como é que isso vai se dar. Obrigado mesmo, você é um cara muito querido. Para finalizar, bicho, a gente sempre pede aqui para escolher uma música. Você pensou em alguma música? O que você quer? O que você quer que toque aqui? Eu pensei numa música, mas antes eu queria só mais uma coisinha. Pode? Manda, a casa é sua. Junto com um amigo, nós estamos montando um negócio, né? E esse negócio é um negócio voltado para o conhecimento das cidades, né? A partir de uma plataforma virtual, né? Hoje em dia, ninguém conhece a sua cidade, né? Você não sabe as potencialidades, você não sabe das regras, você não sabe das dificuldades e das facilidades que você tem para empreender numa cidade, né? Então, por que isso é assim hoje? Porque a cidade, como ela é vista, ela é nada mais do que uma carta, né? As pessoas olham ali uma imagem no Google Earth, quando elas olham a imagem um mapa cru. no Google Maps, né? Aquilo é um mapa, o máximo que ela faz ali é encontrar a casa dela, né? Mas o que está por trás disso tudo, né? Quais são as informações que podem ser agregadas, né, aos lotes urbanos, às ruas, às regiões da cidade, que de repente podem te iluminar para você tomar decisões a respeito de empreender ou não naquela cidade, né? O que empreender, onde empreender. Então, esse negócio que a gente está montando é um negócio muito centrado na questão do conhecimento e da colaboração, né? E a única forma que a gente tem, né? Eu estou falando isso por causa da questão da colaboração que eu estava falando antes. A única forma que a gente tem de expandir esse negócio, que a gente vai começar por uma cidadezinha pequenininha aqui do interior de Minas, que chama Pará de Minas, a única possibilidade que a gente tem de expandir isso é atuando colaborativamente com as pessoas que estão em tudo quanto é lugar, não é? Então, eu acho que hoje o mundo passa por isso, né? Pela colaboração. Se você não está conectado e se você não está colaborando, você vai ficar de fora. Cara, isso não é lindo? O indivíduo, o ser humano plural, isso é lindo, cara. Que a gente, de fato, aceite isso, né? Que a gente agora comece, de fato, a viver essa
pluralidade, né? Que é tão fundamental, né? A gente parar de pensar tanto no próprio umbigo e pensar na soma, né? Eu acho que somar sempre foi o fundamento do ser humano, né, cara? Sempre foi a chave. A gente que durante um tempo esqueceu disso. Quem sabe agora a gente não desperte de novo para esse aspecto, né? Para essa característica nossa que é tão fundamental, né? E se eu for falar até... Intrínseca ao ser humano, né? Até primária, né? A gente só chegou até aqui porque os nossos ancestrais colaboravam. Não é? Por que a gente esqueceu disso? E num ambiente muito mais difícil do que o nosso, né? Putz, muito mais. Muito mais. Nossa, né? Mas aí, a questão da música... O que escuta? O que você manda? Não, eu escuto muitas coisas, mas esses dias eu ouvi uma que me tocou profundamente, eu fiquei até emocionado, que é Jorge Benjor, Ogum. Pô, você sabe que eu sou fã de Jorge, né? Sou fã. Ele é bacana demais. E assim, um cara atual, desde que começou. Um grande futurista. Jorge Ben era um grande futurista. Um dia eu vou fazer um podcast, vou escrever uma matéria sobre isso. Um grande futurista. De repente ele participa de um próximo podcast, né? Quem sabe? Seria uma honra. Aí você vai valorizar todos nós que tivemos antes, né? Olha, mas obrigado para quem vai escutar a gente lá no Spotify. Nós vamos tocar um pouquinho da música. Na versão do YouTube não dá para tocar, mas fica aí a referência. Depois, quem só escutar no YouTube, não escutar no Spotify, é só procurar lá que acha facinho. Cara, obrigado. Beijo aí pra vocês. Valeu, obrigadão. Eu que te agradeço, velho.